Sejam todos bem-vindos, irmão. E eu quero que você saiba uma coisa, que você é muito especial. Você é tão especial que Deus deu o melhor que Ele tinha, por sua causa e por minha causa. Amém? Não vamos nunca esquecer do sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício de sangue e custou tudo aquilo que Ele tinha. Amém? Custou tudo aquilo que Ele tinha. E não vamos negligenciar isso na nossa vida. E não vamos crucificar Jesus Cristo outra vez. Como é que nós fazemos isso? Quando nós o negamos. Quando nós rejeitamos a sua palavra. Quando nós rejeitamos as instruções que Ele tem para nós. As recomendações que Ele tem para nós. Que na verdade a Bíblia, ela é toda... Há quem diga que é uma carta de amor. Também pode ser vista assim. Mas mais do que uma carta de amor, eu julgo que a Bíblia é uma carta de recomendações e uma carta de avisos para nós. Amém? Para nós que somos igreja, é uma carta de avisos. Para quê? Para que quando chegar o grande dia do Senhor, que a Bíblia assim fala, nós não sejamos apanhados desprevenidos, mas que a nossa vida esteja alinhada com a vontade de Deus e que nós possamos ser dignos de ir para o céu. Você quer ir para o céu? Eu também quero ir. E agora alguém pode dizer, mas o céu existe mesmo. Mas será que nós vamos para o céu ou vamos herdar a terra? E não sei. Há coisas que eu não lhe sei responder, mas uma coisa eu sei é que eu quero estar com Deus e com Jesus. Amém? Seja na terra, seja uma nova terra, seja um céu, seja onde for, eu quero estar com Jesus quando Ele vier. E isso deve ser o nosso desejo, aquilo que nós nos esforçamos para alcançar. Amém? Então eu vou continuar a reunião da semana passada, que falámos sobre Deus. Falámos um pouco de quem é Deus. E porquê é que eu falei sobre isto? Porque a Bíblia fala em Oseias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E também fala que o povo tem sido destruído porque lhe faltou o conhecimento. E a Bíblia também fala, porque rejeitaste o conhecimento do Senhor, também eu te lançarei de fora diante de mim. Então, é imperativo, é importante, é obrigatório, nós como filhos de Deus, como povo de Deus, conhecermos o nosso Deus. Porque se nós nos chamamos povo de Deus, mas então quem é esse Deus? Quem é Deus? E eu quero, irmão, que você não só esteja atento na reunião de hoje, como você na sua casa, você que faça um propósito de você conhecer Deus. Para quando nós nos juntarmos para adorar a Deus, quando nós nos juntarmos para louvar, que você saiba quem você está a adorar, que você saiba para quem é que você está a levantar as suas mãos, para quem é que você dirige as suas orações, para quem é que você canta, porque se nós não soubermos para quem é que nós estamos a fazer isso, a nossa adoração é vazia. É apenas religião, é apenas rituais que Deus não se agrada, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E por isso é que é importante, irmão, isto não é apenas uma lição, parece que é um tema simples, parece que é um tema básico do cristianismo, mas na realidade a Bíblia é bem clara que o povo de Deus está a ser destruído porque lhe falta conhecimento e nós precisamos investir o nosso tempo em conhecer quem Deus é, o que Ele faz, conhecer o seu caráter, conhecer as suas promessas, conhecer tudo aquilo que Ele tem planeado para nós. E a Bíblia fala em Jeremias, eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, para nós conhecermos os pensamentos de Deus, você acha que o mundo vai lhe ensinar os pensamentos de Deus? Você acha que no seu trabalho, no café, no Facebook, na internet, você vai conhecer os pensamentos de Deus? E eu quero dizer uma coisa, você até pode ver na internet, você até pode seguir algumas pessoas que publicam coisas boas, como eu, por exemplo, publico coisas boas todos os dias. Você até pode ficar a conhecer da sua cabeça um pouco de quem Deus é. Mas aquilo que eu quero que você saiba não é da sua cabeça, é do seu coração. Porque na sua cabeça, irmão, quando vier alguma adversidade, quando vier algum problema, se esse conhecimento de Deus está só na sua cabeça, eu garanto-lhe uma coisa, a adversidade quando vier, ela vai ser maior que esse conhecimento. Quando vier a confusão, esse conhecimento da cabeça vai se esquecer. Mas se você tiver no seu coração, você tiver gravado dentro de si que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é justo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o El Shaddai, se você tiver bem dentro do seu coração, eu garanto uma coisa, você nunca vai se desviar.
Você não vai haver nenhuma tempestade, nenhuma adversidade que vai fazer você desviar, porque você sabe, com tudo o que você é, que Deus é bom, que Ele é fiel. Amém? Então, recordando um pouco aquilo que nós falámos a semana passada, nós vimos que existem vários tipos de correntes de pensamento. Vimos que há o ateísmo, há o agnosticismo, há o politeísmo, há várias correntes que falam sobre Deus e nenhuma delas é a verdadeira daquilo que a Bíblia fala. E nós encontramos a corrente, ou seja, a teoria, que não é teoria, até eu vou usar sim, é uma teoria, mas a nossa teoria está fundamentada, que é o monoteísmo, que há um só Deus, como a Bíblia assim fala, porque há um só Deus verdadeiro. E esse Deus é o nosso Deus. Esse Deus é o nosso Deus. O Deus que nós estamos aqui a pregar é esse Deus, o Deus verdadeiro. É aquele que disse a si mesmo, eu sou o grande eu sou. E então nós aprendemos que todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas são para Ele, nós somos criados para Ele. E nós vimos que Deus, Ele é um ser tríneo. Nós falamos da Santíssima Trindade, que é um tema que o mundo não quer aceitar. Eles aceitam Deus, mas não conhecem quem Deus é. O Espírito Santo para alguns é só, é uma força ativa. Não, que a Bíblia é bem clara, que nós tivemos a oportunidade, vamos falar, vamos conhecer a pessoa do Espírito Santo, e ele é uma pessoa. Ele tem características de ser humano. Ele tem características de pessoa, não características de ser humano como nós, mas tem características que o identificam como uma pessoa. Ele sente, ele se alegra, ele se entristece, ele afasta-se quando ele não é desejado. Quem é que está aqui e sabe o que é se afastar quando é desejado? E quer dizer uma coisa, o Espírito Santo afasta-se quando ele não é desejado. São características que lhe conferem a ele uma personalidade de uma pessoa independente de Deus. Mas quer dizer uma coisa, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles formam um ser tríneo. E é o maior mistério do cristianismo, o maior mistério da Bíblia. É o reconhecimento de que Deus é um com o Pai e Ele é um com o Espírito Santo. Eles existem independentemente um do outro, mas eles têm características que se destacam um do outro e que nós, pela leitura da Palavra de Deus, podemos diferenciar Deus Pai, podemos diferenciar Jesus Cristo e podemos diferenciar o Espírito Santo. E você, quando alguém vier ter consigo, sim, eu acreditei em Jesus, sim, Ele é o Filho de Deus, então você tem que dizer, olha, Jesus é Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é Deus. E eles três se completam. Amém? E também vimos alguns atributos de Deus, vimos os atributos naturais, que são aqueles que fazem dele Deus, sem o qual ele não poderia ser Deus. Ele é omnipotente, ele pode todas as coisas, ele é o todo-poderoso. Não há ninguém acima dele. Não há nada que ele não possa fazer. Não há nada difícil demais para ele. Ele é o Todo-Poderoso, omnipotente. Vimos também que Ele é omnipresente, que Ele tem a capacidade, o poder de estar em todo o sítio ao mesmo tempo. Porque nós estamos aqui na Madeira a falar dEle e Ele está aqui em espírito e nós podemos sentir a presença dEle. Mas lá no Nepal, se houver alguém a clamar pelo mesmo Deus em nome de Jesus, eu garanto que Ele tem o poder de estar lá. Não há barreiras para Ele, não há distâncias, não há espaço físico que o possa limitar. Aprendemos também que, ainda que Ele sendo omnipresente, ou seja, tendo o poder de estar em todo o sítio, que Ele não se manifesta em todo o sítio. Isto é uma grande misconception, como é que se diz? Este é uma grande... Sim, é isso. Não consigo lembrar da palavra em português. É um grande... misconception. Ok, whatever. Sim, é um mistério que as pessoas confundem. Não, as pessoas querem fazer crer que Deus está em todo lugar, mas não. Ele tem o poder de estar, mas Ele não está em todo lugar, irmão. Há dias já contei a vocês em tom de brincadeira que estávamos a passar em frente à igreja de Santo António e minha filha, mamãe, o que é aquilo? É a igreja.
Mas a nossa igreja disse, não filha, e Jesus está lá. Não filha, não está. Então é uma igreja do diabo, foi a conclusão dela. E é uma coisa pesada de se dizer, é uma igreja do diabo. Mas uma coisa é verdade, Deus não está lá. E se Deus não está lá, está a ver? Deus não está lá, porque ele não é adorado como o único Deus verdadeiro, então ele não está lá. Mas agora uma coisa, se houver lá alguém que buscar por este Deus verdadeiro, será que ele pode se manifestar lá? Pode. Mas ele não se manifesta no lugar, ele manifesta-se no coração da pessoa. Porque nós temos que compreender uma coisa, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, como no Antigo Testamento, em que havia um tabernáculo, havia um lugar bem definido, o lugar onde Deus habitava. Mas eu quero dizer uma coisa, quando Jesus morreu e o véu do templo se rasgou, o lugar de habitação de Deus deixou de ser 4 paredes de um templo feito por homens e passou a ser o coração do homem. Por isso eu acredito que Deus tem a capacidade de estar no coração das pessoas, mas não no lugar onde elas estão. Está a compreender aquilo que eu estou a explicar, irmão? Porque, vamos ser verdadeiros, se Deus não tiver a capacidade de ir lá ao coração do homem, como é que eles vão se arrepender? Ok? E vimos também o quê? Vimos que Ele é eterno. De eternidade em eternidade, de geração em geração. E como diz em Job, os números dos anos dele não se podem contar. Porque Ele é eterno, Ele não tem princípio, Ele não tem fim. E como é que nós compreendemos isto? Nós, com a nossa inteligência, não podemos compreender isto, mas nós vemos também que nós temos a mente de Cristo. E há coisas que nós não precisamos de nos esforçar para entender, porque nunca vamos chegar lá. Mas acreditamos pela fé que Ele é o início de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Ele é eterno. Ele é. Como é que nós compreendemos isto com a nossa mente? Não compreendemos, senão pelo Espírito Santo de Deus. Vimos também que Ele é imutável, Ele não muda, nele não há sombra de variação, não há circunstância alguma que possa mudar. E eu disse também que a nossa oração não muda a Deus, a nossa dificuldade não muda a Deus, a nossa condição, por mais precária que ela seja, por mais difícil que ela seja, a nossa condição não muda a Deus. Mas quando nós usamos a palavra de Deus em nosso favor, com fé, Deus faz o impossível. Está a ver? Porque nós vimos no Velho Testamento também que Deus, Ele se arrependeu. Mas não foi porque alguém foi lá a chorar ou porque foi tentar que Deus tivesse pena. Não. Quando nós vamos a Deus com fé, quando nós fazemos lembrar a Ele as suas promessas, Ele pode mudar as regras daquilo que Ele criou. Nós vimos o Elias, ele orou e o sol parou. Nós vimos o Josué e o fogo descer, não foi? Ou é o contrário? Sim, espera aí. Ei! E o sol parou. Porque para Ele não há limites. Ele criou o sol. Será que Ele pode mandar no sol? Pode. Ele criou as estrelas. A Bíblia fala que Ele chama as estrelas pelo seu nome. Uau! Ele chama as estrelas pelo seu nome. Ele faz dos ventos seus mensageiros. É o que a Bíblia fala. Espetacular. E então estes são os atributos naturais de Deus. E hoje nós vamos entrar um pouco nos atributos morais de Deus. E os atributos morais de Deus, nós vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça. Então, quando nós dizemos que Deus é santo, o que é que isso significa? Quando nós pensamos num Deus santo, o que é que vem à nossa mente? Na nossa mente limitada, se calhar nós pensamos num Deus que não é approachable. Hã? Quando nós pensamos num Deus santo, nós pensamos num Deus que está lá inatingível, que não se pode tocar. Será que isso significa a santidade de Deus? Não. Ele é santo, mas Ele deseja se relacionar conosco. Mas Ele nunca irá se relacionar com o pecado. E essa é a distinção que nós temos que fazer. Que Deus, Ele é santo
E Ele nunca se vai relacionar com o pecado. Mas Ele deseja se relacionar com o ser humano. E como é que Ele pode se relacionar com o ser humano se a Bíblia fala que todos pecamos e estamos separados de Deus? Só há uma forma, irmão. E a forma é através do seu Filho Jesus Cristo, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é a porta. E você está a ver como é impossível nós falarmos de Deus sem mencionar o Espírito Santo e sem mencionar Jesus. Porque eles se interligam. A obra de um é confirmada por outro. Então nós não podemos ter um relacionamento com Deus porque Ele é santo, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus, o véu foi quebrado, o pecado foi vencido, e porque nós temos Jesus em nosso coração, nós temos o caminho aberto, nós temos a porta aberta, e a porta é Jesus. Amém? A santidade de Deus é o seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa a majestade da sua natureza e do seu caráter moral. Alguém aqui sabe o que é uma pessoa de caráter? Você que pensa no seu trabalho, nos seus conhecidos. Quando nós dizemos que uma pessoa de caráter é o que é? É uma pessoa que mantém a sua palavra. É uma pessoa que não se verga perante as circunstâncias. Que não altera a sua conduta por causa das circunstâncias. E Deus é assim, Ele é santo. Ele é santo e a Bíblia fala que no céu não vai entrar nada que contamine. Porque não pode haver junção de Deus com o pecado. Porque a santidade dele não permite. Os próprios atributos dele não permitem que isso aconteça. Os atributos de Deus são algo quase que, não digo independente, mas são algo tão forte quanto a sua pessoa. Compreende? O atributo de Deus é algo tão forte quanto a sua pessoa. O próprio ainda que Deus, veja se me faço entender sem criar aqui uma heresia ou dizer alguma coisa incorreta. Mas Deus, mesmo que Deus se quisesse relacionar com o pecado, o seu caráter, os seus atributos, o seu atributo de santo, não permite que ele o faça. Está a compreender? Se calhar não está, mas o Espírito Santo há de revelar. A santidade de Deus também poderia se chamar do atributo moral mais enfático de Deus, aquilo que mais se destaca. A Bíblia descreve Deus como um Deus incomparável de santidade. E vamos ver em 1 de Samuel. Vamos começar na Bíblia a ver o que Deus fala, o que a Bíblia fala sobre isto. 1 de Samuel, no capítulo 2. Este é um versículo que eu sei desde pequena. Não sabia onde é que estava escrito, mas sei de cor. 1 de Samuel 2, no versículo 3, diz assim: Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há como o nosso Deus. Não está lá? 1 de Samuel 2, 3. Não há santo como o Senhor, e não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então não há santo como o Senhor. Ele é santo e não há ninguém como Ele. Os seres viventes proclamam de dia e de noite a santidade de Deus, dizendo, em Apocalipse 4:8, para aqueles que quiserem apontar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Os serafins também o fazem, dizendo, em Isaías 6, no versículo 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se você tiver uma Bíblia com concordância e você for lá ver a palavra santo, você vai ver que tem imensas referências na Bíblia a declarar a santidade de Deus, porque Ele é santo. E Ele diz uma coisa que é o maior desafio que nós temos, irmão. Ele diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Grande desafio. Sede santos, porque eu sou santo. É um requisito à nossa comunhão com Ele, a sermos santos. E como é que nos santificamos? Pela palavra de Deus. Será que nós aqui na terra algum dia vamos chegar ao nível de santidade de Deus? Nem por sombras, irmão. Nem por sombras. Mas Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de santificação crescente.
Você hoje tem que ser melhor do que era ontem. Eu hoje tenho que ser melhor do que era ontem. Amanhã, eu tenho que ser melhor do que aquilo que eu sou hoje. Não há outro caminho. Eu e a minha mãe há dias estávamos a falar da nossa família, de uma situação, e ela disse uma coisa: eu já não posso voltar para trás. Quando nós entramos nesta caminhada, irmão, não há como voltar para trás. Se nós voltarmos para trás, perdemos tudo. E é um carambas não poder voltar para trás. Porque às vezes lá atrás está aqueles que amamos. Mas melhor nos será agradarmos a Deus do que agradar ao homem. Porque uma coisa certa, um dia Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. E não haverá a lembrança das coisas passadas. Porque se não fosse assim, irmão, o céu não seria verdadeiramente o céu. Seria igualmente um lugar de dor, como o inferno será. Porque não cabe na nossa cabeça nós pensarmos que estamos no céu e estarmos a pensar porque o nosso filho está no inferno, ou a nossa mãe, ou o nosso tio, ou a nossa avó. Ainda bem que Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Outro atributo de Deus, retidão. Ele é reto, irmão. E esta é uma coisa que não se fala muito. Mas Deus é reto. Ele é, qual a palavra? Ele é incorruptível. Ele não se corrompe com nada. Ele é reto. O caminho dele não é um caminho que desvia para dar um jeitinho. Ele é reto. Ele é justo. A retidão de Deus é a imposição das leis e das exigências retas, que é chamada também a santidade legislativa. Neste atributo vemos revelado o empenho de Deus pela santidade, que sempre o impele a fazer e a exigir o que é reto. Está a ver? A própria santidade dele é que leva a que ele seja reto. Porque faz com que se cumpra a retidão, a justiça dele. Vamos abrir em Salmos 145, para você ter uma ideia. Salmo 145, no versículo 17. Eu pergunto mais uma vez, irmão, porquê é que nós estamos a aprender em relação ao caráter de Deus? Porquê? Porque eu quero que cada vez que nós nos juntemos, irmão, cada vez que você adora Deus, você saiba quem você está a adorar. No próximo domingo, quando nós chegarmos aqui, você que se lembra, ok, vamos cantar. Porquê que eu vou cantar? Olha, eu aprendi na sexta-feira que Deus é santo. Pronto, vou adorar porque Ele é santo. E aí a sua adoração começa a ter uma intenção, começa a ter um propósito. Então, no versículo 17 do Salmo 145 diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Está a ver? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e Ele é santo em todas as suas obras. No Salmo 116, vamos aí umas páginas atrás. Salmo 145, no versículo 17. Como é que está? Impossível. Impossível. Já estavas a denegrir a tua Bíblia. Tadinha da tua Bíblia. No Salmo 116, agora, no versículo 5, diz assim: Piedoso é o Senhor e justo. Diga, o Senhor é justo. Está a ver? Ele é justo. Não há como fazer com que Ele seja como nós. Não há como fazer que Ele seja como nós. Que Ele se desvie daquilo que é reto. Todos os requisitos exigidos por Deus aos homens são absolutamente retos em seu caráter. Ouça bem esta frase. Todos os requisitos exigidos por Deus aos homens são absolutamente retos em seu caráter. São justos no caráter de Deus. E uma coisa que temos que compreender, Deus disse
Sede santos porque eu sou santo. E a exigência dele é igual para todos os homens. Mas porque ele é reto no seu caráter, o nível de exigência para cada um de nós é diferente. É isso que faz dele reto, irmão. É isso que faz dele justo. Porque nós julgamos segundo a aparência, nós julgamos, às vezes até, nós julgamos segundo aquilo que nós próprios sabemos. E esquecemos que aquilo que nós sabemos levou anos a saber. E por vezes nós, na nossa vontade de querer que as pessoas saibam, até às vezes somos injustos com as pessoas. E exigimos que elas saibam assim no momento aquilo que nós sabemos. Mas Deus, aquilo que Ele exige de cada um de nós é extremamente reto no caráter de Deus. Ele não vai exigir de si nada que você não possa fazer. E é isso que é ser de santos, porque eu sou santo. Se Ele está a exigir de si um talento, é porque Ele sabe que você pode dar um talento. E se você lhe der um talento, você está a ser santo. Está a compreender o que é este processo de santificação? É assim. Mas se você tem 10 talentos e Ele exige de si 10 talentos e você é mandrião e só dá 5, você não está a ser santo como Ele é santo. Nem Ele está a ser injusto por exigir mais de si, porque todos os requisitos exigidos por Deus aos homens são absolutamente retos em seu caráter. O próprio David escreveu acerca da retidão do Senhor, Salmo 25, no versículo 8. Pode abrir lá. Salmo 25, no versículo 8, diz assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Uau! Bom e reto é o Senhor. E porque Ele é bom, porque Ele é reto em todas as suas exigências, Ele há de ensinar o caminho ao pecador. Através da sua justiça, através da sua retidão. Outro caráter moral de Deus que vai aqui em linha de pensamento com a sua retidão é a sua justiça. Neste atributo nós vimos revelado, ouça uma coisa, uma palavra que nós às vezes não associamos com Deus, mas eu quero dizer que você pode associar esta palavra com Deus. Será que podemos associar ódio com Deus? A gente vai responder não. Porque Deus é amor, nós vamos ver na frente que é um dos seus caráteres, é um dos seus atributos, Deus é amor. Mas será que podemos associar a palavra ódio a Deus? Eu quero dizer sim. Deus odeia o pecado. E enquanto nós não começarmos a ter o mesmo sentimento que Deus tem pelo pecado, nós nunca vamos conseguir começar a viver uma vida de retidão. Porquê? Porque nós achamos que os nossos pecados são bons. Porque achamos que os nossos pecados não são assim tão maus. E porque nós temos uma escala de pecados. O nosso pecado é sempre um pecadinho. O pecado do outro irmão é um pecadão. Quem é que sabe que é verdade? Porque o nosso pecado, a gente diz, Deus sabe o meu coração. E às vezes até fazemos coisas e não é a nossa intenção fazer ou dizer certas coisas. Então nós arranjamos, temos uma justificação para nós. Mas para o outro irmão, para outra pessoa, não. É um pecadão. Como é que é possível há tanto tempo na igreja ainda fazer aquilo? Porque nós temos uma escala. Mas Deus odeia o pecado. Para Deus, pecado é pecado. Há pecados contra o nosso corpo, que Deus não gosta. Há pecados contra a santidade de Deus, Deus não gosta. Há pecados contra o Espírito Santo, que Ele não perdoa. Mas é pecado. Seja um pecado contra o nosso corpo, afasta-nos de Deus. Seja um pecado contra a santidade de Deus, afasta-nos de Deus. Seja pecado contra as leis dele, afasta-nos de estar a ver. Ainda que nós possamos encontrar alguma forma de categorizar o pecado, é pecado. O pecado nos afasta de Deus. E a Bíblia fala que não é que Deus não esteja com a mão estendida para abençoar, nem com o ouvido atento para ouvir, mas são os nossos pecados que fazem separação. Porquê? Porque Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Deus não pode conviver com o pecado. Por isso é que faz dele justo. Neste atributo nós vimos revelado o seu ódio contra o pecado, uma indignação tal que, livre de toda a paixão, o capricho, sempre o impele a ser justo e a exigir o que é justo. Uau!
A própria justiça dele impele a exigir o que é justo. Por isso é que a Bíblia fala que no céu não vai entrar uma cambada de pecados que nós até, se a gente for a ver bem, alguns de nós nos encaixamos lá. Quem é que está aqui que mente? Está a ver? Será? Será mesmo? A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E em comparação, a Bíblia diz que Deus não se pode negar a si mesmo, porque Ele é verdadeiro. Mas você está a ver como nós temos a capacidade de nos encaixar numa categoria de pecado que há para nós a salvação. Porque a minha mentira não atrapalha ninguém, mas ao fim do caráter de Deus. A nossa mentirinha, irmão, e nós aqui podemos todos estar no mesmo barco, porque todos nós mentimos. Nós sempre damos uma justificação não tão verdadeira para às vezes nós nos safarmos a nossa pele. Mas Deus abomina isso. E isso ofende o caráter de Deus. Ofende a justiça de Deus. Porque Ele é justo, Ele é verdadeiro. Nele não há mentira alguma. O salmista dizia lá no Salmo 119, a tua palavra é toda pura. Este versículo, irmão, é espetacular. A tua palavra é toda pura. Então, neste atributo, sempre a justiça de Deus sempre o impele a ser justo e a exigir o que é justo. Vamos a Sofonias. O quê? Sofonias. É aquelas páginas que estão lá ainda branquinhas, coladas, que você nunca lá vai. Sofonias 3, no versículo 5. São aqueles profetas menores que estão lá escondidos. A minha Bíblia é na página 1350, para quem tem uma Bíblia igual à minha. Então diz assim no versículo 5. O Senhor é justo. Sofonias 3, no versículo 5. O Senhor é justo. Ele não comete iniquidade. Está a ver? Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Você está a ver? A justiça de Deus nunca falta. A cada manhã Ele traz de novo à luz a sua justiça. Ele nunca falha. Ele não comete iniquidade nenhuma. Abra aí também em Deuteronômio 32, no versículo 4. Deuteronômio 22. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. O que é que eu disse? Deuteronômio 32, 32, versículo 4. Glória a Deus. Veja este versículo, irmão. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Até podemos ler do versículo 3. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto Ele é. Você quer mais alguma coisa para confirmar? Que Ele é reto? Nele não há iniquidade alguma, nele não há pecado, nele não há nada mau. Todos os tratos de Deus com o homem se baseiam na justiça. Na justiça absoluta. A Bíblia fala de retidão, de justiça de Deus, dizendo, no Salmo 9, no versículo 8, Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. E isto ao mesmo tempo que nos faz ver a grandeza de Deus, irmão, a mim traz um grande temor. Porque quando Ele julgar todas as nossas desculpas diante dele, não vão valer. Porque Ele vai julgar com retidão. Ele vai julgar com justiça. E faz pensar quão longe nós ainda estamos de ser santo como Ele é santo.
Mas é assim que Ele vai julgar, com justiça e com retidão. Amém? Então, no seguimento, o próximo atributo que nós vamos ver de Deus é amor. Todo mundo fala, Deus é amor. É ou não é? Existem crachás, existem camisolas, ninguém fala, Deus é santo. Deus é justo. Sejam santos porque Deus é santo. Mas toda a gente fala, Deus é amor. E esta frase, Deus é amor, irmão, tem sido a frase mais mal interpretada da Bíblia. Porque Deus é amor, sim. Mas o amor dele por nós está apenas em Jesus Cristo. Porque fora do amor de Deus, fora de Jesus Cristo, não há amor, há justiça. E por que nós precisamos saber isso, irmão? Porque se nós não tivermos Jesus, o que vai pesar sobre nós será sempre a justiça dele. E justiça sem amor, irmão, é terrível. Está a ver? Justiça sem amor é terrível. Por isso é que a Bíblia fala, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E eu não compreendia isto. Eu tenho este versículo lá arriscado na minha Bíblia, com um ponto de interrogação, quando eu era uma adolescente, que dizia, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E dizia, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas como é que é isto? Então, se Deus é amor, como é que é horrível cair nas mãos dele? Porque o amor de Deus pela humanidade só se pode manifestar através de Jesus. Porque se não for através de Jesus, é justiça, é juízo, é julgamento. Está a compreender? Deus é amor? É. Se está em Jesus, você vai conhecer o amor de Deus. Se não está em Jesus, você vai conhecer os julgamentos de Deus, a justiça de Deus, a retidão de Deus. Então, este atributo de Deus é aquele que faz com que Ele se incline a buscar sempre o melhor para nós. Por isso é que nós falamos lá em Jeremias, que só Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem para nós, pensamentos de paz, pensamentos de bem. E Ele também fala, agora não sei onde é que está, mas é um versículo que eu gosto muito, que diz assim, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus como tu, que trabalha em favor daqueles que o temem, em favor daqueles que o buscam. O que é que faz Deus trabalhar em favor daqueles que o buscam? É o amor dele. Porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, o que é que Ele fez? Quer ver o amor de Deus onde é que está? João 14,6. João 14,6 não. Mateus. Onde é que está? João 3,16. Eu estava aqui a baralhar os versículos todos, mas eu encontro-me lá. João 3,16. Você quer ver como é que Deus manifestou o seu amor pela humanidade? Vamos ler todos? Pode ser? Ao mesmo tempo? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está a ver onde está o amor de Deus? Está aqui. Este é um versículo, irmão, que nós temos de ter na ponta da língua. Para quando alguém lá fora vai, mas se Deus é amor, por que isto? Por que aquilo? Se Deus é bom, por que há tanta gente a sofrer? Se Deus é bom, por quê? Porque o amor de Deus está em Jesus. Se rejeita Jesus, está fora do amor dele. Outro versículo, pode apontar, Mateus 5, 44 e 45. Então, o cristianismo é realmente a única religião, digamos assim, porque a palavra religião, irmão, não é mau. A Bíblia fala, religião pura e imaculada é cuidar dos pobres, não sei o quê. Está a ver? A palavra religião, por si só, não é má. Os homens é que tornaram tudo religioso e dão uma conotação negativa à palavra religião. Mas nós temos uma religião. E uma religião é um conjunto de parâmetros. É Jesus. Qual é a nossa religião? É Jesus. Qual é a nossa religião? É fazer o que a Bíblia manda. Não tenha medo da palavra religião. Ok? Ainda que nós não queremos um espírito religioso, mas não tenha medo da palavra religião. Amém? Estão chocados com aquilo que eu estou a dizer ou não? Estão a compreender o que eu estou a dizer? Então, o cristianismo é a única religião que exibe o ser supremo como amor.
Em várias partes da Bíblia, Deus é descrito como sendo amor. Deus é amor. Se você for a ler 1 de João, você vai ver quantas vezes lá fala que Deus é amor. Neste conhecemos o amor de Deus. Deus é descrito como amor. Se você for a ver todos os outros deuses, e isto é uma coisa que eu a ler eu percebi-me que é verdade. Todos os outros deuses são deuses maus que precisam de algum sacrifício para aplacar a raiva deles. É ou não é? Se você for a ver, tem que trazer sacrifícios aos deuses que não Deus para aplacar, porque é um Deus mau. Se você for a ver lá aquelas tribos em África, eles têm que trazer sacrifícios para quê? Para acalmar os deuses. Porque não são, os deuses dos homens não são deuses de amor, são deuses de ira, porque são criados à imagem do homem. Você está a ver? E não é o contrário. Nós somos criados à imagem de Deus porque Ele é amor. Mas os outros deuses são criados à imagem do homem. E se são criados à imagem do homem, que estão longe de Deus, como é que você acha que vão ser? São deuses maus. São deuses cheios de ira, porque é assim que o ser humano está. Sem Jesus é assim que o ser humano está. Cheio de ira, cheio de tudo aquilo que não presta. Então Deus é amor. O nosso Deus não é assim, não é como estes deuses, Ele é amor. O seu amor é como uma ponte que transpõe o abismo do tempo. Permanece firme sobre todas e as mais pesadas pressões. As pressões e o peso do pecado do homem não têm quebrado a ponte do amor que se reflete na longanimidade de Deus. Paulo escreveu acerca deste amor em Romanos 5:8. Se quer ver, abra lá. E você vai ver mais uma vez como aquilo que eu falei, que o amor de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos levar Jesus lá fora para que realmente as pessoas possam dizer que Deus é amor porque tem Jesus. Veja aí Romanos 5, no versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em quem? Como é que nós nunca vimos isto antes? Como é que nós não conseguimos explicar isto antes? Não é verdade? E tanta vez nós ficamos sem resposta e se calhar ficamos com a mesma dúvida que o mundo. Então se Deus é amor, porquê? Se Deus é amor, porquê? Mas está aqui na Bíblia. Já vimos João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. E agora nós aqui vimos, Deus prova, Ele deu-se ao trabalho de provar o amor. Veja que Deus deu-se ao trabalho de provar que ama o mundo. Mas Ele provou de uma forma que o mundo não quer crer. Deus provou o seu amor de uma forma que o mundo não quer aceitar. Mas Ele provou. E este versículo está aqui, irmão, e vai ser um dia usado no tal julgamento justo e reto, em que Ele vai mostrar, olha, eu provei o meu amor por ti, em Jesus Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi através de Jesus que Deus olhou para nós e nós, sendo ainda pecadores, o pecado que nos separava dele, através de Jesus Cristo, Ele provou o seu amor por nós, para que nós possamos ter acesso a um Deus santo, a um Deus justo, a um Deus reto como Ele é. Deus é amor em Jesus. Vamos começar a andar com esta frase. Em vez de colocarmos só Deus é amor, vamos pôr Deus é amor em Jesus. Temos que começar a mudar os paradigmas, irmão. Temos que começar a mudar aquilo que está instituído. Porque as pessoas, Deus é amor, mas sim, é Jesus. Você vai a uma bruxa, ela fala que Deus é amor. Você vai a um macumbeiro, Deus é amor. Mas como é que Deus é amor? É Jesus. E Ele provou esse amor para nós em Cristo, quando Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Quando alguma vez alguém chegar ao pé de si, mas se Deus é amor, porquê? Porquê? Rejeitas Jesus? Não tens o amor de Deus. Outro atributo, misericórdia. Oh, irmão. O Jeremias, ele sabia muito bem o que era esta misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmão, o que era feito de nós? Se Deus nos tratasse a nós, segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados, você acha que nós estávamos aqui? Você sabe porquê que no Velho Testamento nós vimos tanta morte? Deus a castigar o homem com morte ali imediata. Sabe porquê? Nós acabamos de ler.
porque precisávamos de Jesus. E o plano desde o início, irmão, o plano desde que Adão pecou era enviar Jesus. E quando nós lemos, Deus não se contradiz, o plano era esse, o inicial. Na realidade era o plano B, porque o plano inicial era que Adão vivesse lá na terra e fosse frutífero e que multiplicasse e que dominasse a terra. Mas porque o homem pecou, Deus criou um plano melhor. Jesus. Jesus, o plano perfeito. Porque Ele é o plano perfeito. Mas desde Gênesis até Malaquias, que nós vemos a ira de Deus. Porque Ele não tinha, ainda Jesus não se tinha se manifestado para aplacar a ira de Deus. E por isso, a pergunta que eu próprio já fez, mas como é que é possível nós vermos Deus castigar, peca, pum, cai morto no chão. Ok, 2 ou 3 homens pecaram, 15 mil vão para debaixo da terra. A terra vai se abrir e vão ficar ali 15 mil. Mas como é que nós entendemos isto? Então nós estamos a ver que Deus é amor, sim. Mas o amor dele só se pôde manifestar na verdade através de Jesus. E feliz foi de Abraão. Feliz foi os patriarcas que eles creram na promessa. Porque se você estiver a estudar o IFC, você vai ver que Abraão, ele creu na promessa. E os patriarcas, eles creram na promessa. E a promessa era o quê? Quando você pensa que há a promessa que se fala? Era a vinda de Jesus. E eles puderam provar o amor de Jesus, ainda Jesus não se tendo manifestado, porque eles creram na promessa daquilo que Deus me falou a eles. Mas, glória a Deus que nós podemos sentir. Amém? Então, a misericórdia de Deus é aquele princípio e qualidade que descreve a sua disposição e ação em relação aos pecaminosos e sofredores, sustentando penalidades merecidas e aliviando os angustiados. A Bíblia fala da eternidade da misericórdia de Deus, dizendo, Salmo 103, no versículo 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Com base nisto, o profeta Jeremias descreve a infinita misericórdia do Senhor. E quando nós já não fizemos esta oração, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações, Jeremias 3, no versículo 22. Podemos abrir lá. Que este é um versículo que você tem que apontar aí na sua Bíblia e sublinhar. Lamentações de Jeremias. Antes ou depois? Acho que é depois, não é? Acho que tem primeiro Jeremias e depois as Lamentações, não. Primeiro os Jeremias existia, depois aquele se me lamentou. 3, onde é que eu estou? 3 no versículo 22, diz assim. Está lá? Lamentações 3, no versículo 22, diz assim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós não somos consumidos, irmão, pelo pecado. Primeiro porque temos Jesus. Logo não somos pecadores. Mas ainda assim, as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. E ainda que nós pequemos, ainda que nós falhemos, a Bíblia fala que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. E por isso é que nós podemos confessar isto para nós. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a cada dia. E por último, outro grande atributo de Deus, que também tem sido muito mal usado, irmão. E por causa disto, muita gente tem caído fora da vontade de Deus, que é a graça. Irmão, a graça de Deus tem sido tão mal interpretada e muitos têm usado este atributo para a seu belo prazer, criar para si justificações para o seu pecado. Mas a graça de Deus não é uma permissão para nós pecarmos, mas pela graça de Deus nós nos separamos do pecado. Há muita gente que prega o contrário. Porque estamos debaixo da graça, todos os nossos pecados presentes e futuros são todos perdoados.
E não é assim, irmão. A graça de Deus é sim um favor não merecido. É a forma mais básica de falarmos da graça de Deus. E é verdade que pela graça de Deus nós podemos entrar no santuário e nos arrepender, mas temos que nos arrepender. A graça de Deus não é para nós levarmos uma vida de pecado e encontrarmos justificação para isso. Não, a graça de Deus é aquilo que nos leva a fugirmos de uma vida de pecado. É exatamente o contrário, irmão. Está a compreender? Quando se fala na graça, é a graça, mas não foi de graça. A graça de Deus é o seu favor não merecido. É contrário ao merecimento humano. E é mediante o qual a penalidade merecida e consequente é suspensa e todas as bênçãos positivas são concedidas ao crente arrependido. Ao crente arrependido, irmão. E o arrependimento, ele traz em si uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de sentimento. Se não houver estas coisas, não há arrependimento. Se não houver isto, não há arrependimento, irmão. E ninguém me venha dizer ao contrário. Porque se eu estou verdadeiramente arrependido, eu vou ter vergonha do que eu fiz. Não vou ter vergonha de ser apanhado. Vou ter vergonha do que eu fiz. Porque eu sei que eu estou a falar de um Deus justo, de um Deus misericordioso, de um Deus reto, de um Deus santo. E porque eu me arrependo, eu tenho que ter uma mudança do meu sentimento. Os meus sentimentos têm que mudar. Em relação àquilo que eu fazia antes, eu tenho que ter o mesmo sentimento que Deus tem. Eu tenho que odiar o pecado. Porque senão não é arrependimento. E você está a ver a graça de Deus aqui é a penalidade do pecado é retirada ao crente que se arrepende. O salmista David escreveu também a plenitude da graça de Deus, dizendo, no versículo 86, o Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. O apóstolo Paulo também escreveu em Tito 2, vamos lá abrir. Tito 2, no versículo 11. E já estou mesmo a acabar. Este é o último versículo. Tito também está para lá mais ou menos escondido. Julgo que são só 2 páginas, se não me engano. Tito 2, no versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela se manifestou em nós quando Jesus Cristo veio. Porque Jesus Cristo é a salvação. Porque em nenhum outro há salvação. Diz lá em Filipenses, se não me engano, não é? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então a graça de Deus se manifestou em Jesus Cristo, trazendo a salvação a tudo aquilo que está perdido. É tudo aquilo que se arrepende. Agora eu pergunto, quem é que está aqui? Não levanta a mão. Quem é que está aqui que quer viver e está a viver uma vida de arrependimento? É uma boa pergunta para a gente ir para casa a pensar. Será que eu sou merecedor da graça de Deus? Será que eu estou a viver uma vida que me faça digna da graça de Deus? Ou será que eu estou a ser conivente com o pecado? Será que eu estou a arranjar desculpas para o meu pecado? Será que eu não me arrependo de verdade? Será que eu faço só palavras bonitas para convencer aqueles que me rodeiam? Ou será que eu estou mesmo a viver uma vida de santidade? E lembremos do versículo, sede santos porque eu sou santo. E levemos Jesus ao mundo lá fora. Porque Deus é amor em... Vamos todos colocar essa frase no Facebook hoje? Pode ser? Deus é amor em Jesus.